Boa noite, meninos. Hoje a nossa aula fala sobre transformações arquitetônicas ocorridas na segunda metade do século XIX, né? Elas foram geradas por questões políticas, econômicas, sociais e também tecnológicas, né? A primeira dela foi a reforma de Haussmann, que aconteceu na França, mais especificamente em Paris, entre 1852 e 1872, 73. Então, o que aconteceu? A França do século XIX, da primeira metade do século XIX, não era um país calmo. Então, no final do século XVIII, 1792, nós temos a Revolução Francesa, decapitaram, guilhotinaram o Luís XVI. Depois tem um período de transição, que foi uns 4 anos, 6 anos, que foi o Diretório, né? Em que um grupo, né, assume o poder. Houve muita confusão, a época do terror, que se matou muita gente, e aí o Napoleão, né, que era muito querido, era um militar, um general, ele assume o poder e ele vai fazer uma expansão da França. É um momento, por exemplo, que em função, né, dessas questões levantadas pelo Napoleão Bonaparte, o Dom João VI vem para o Brasil. Em 1815, ele está fora do poder, porque quando chegou na Rússia, né, a situação ficou feia para ele e ele não conseguiu vencer os russos. E aí ele entra o Império Francês entra em decadência, ele é destituído do poder, uma guerra pela Inglaterra, que era inimiga, né, da França, e aí vem o período do Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI. Primeiro eles matam um, depois põe o irmão no poder. Depois o Carlos IX, e aí vem o governo do Luís Felipe, né, de Orleans, que também é um período curto, não dura 15 anos, né? E aí nós temos uma eleição, né? Uma república, a Segunda República, e quem assume o poder é o Luís Napoleão. Como já disse, ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e ele assume o poder e uns 2 anos depois, né, democraticamente, ele resolve se transformar em imperador. Há um plebiscito, em seguida uma revolução, né? A burguesia, de uma certa maneira, o apoia e ele assume o poder. O povo, né? O povão, né? As classes operárias, a proletariada, não gostou da ideia e fizeram grandes revoltas em Paris. E o Napoleão, que vai assumir, né, o poder, ele vai ter muita dificuldade em vencer essas revoltas. Paris era uma cidade muito pequena, muito pequena, mas era muito medieval, cheia de ruelas, de becos, muita sujeira, né? E aquele povo, aquele habitante de Paris, acaba dando muito trabalho para o exército, né, do Napoleão III, porque ele fazia emboscadas, barricadas. Quando ele consegue vencer, né, o povo nas barricadas de Paris, ele assume de fato o poder e aí ele resolve que vai transformar Paris. Ele alega que Paris é uma cidade medieval, uma cidade antiga. Na realidade, o que ele quer é evitar mais problemas, né, com a população, se houvesse outra revolta. E ele então chama um engenheiro, Eugênio Haussmann, que já vinha feito a reforma de Marsella, que era uma cidade muito antiga, foi construída pelos gregos, e ele, né, impõe, né, ele quer que o Haussmann
ele vai reformar a cidade de Paris. É uma imposição que essa reforma vai servir de modelo para uma série de reformas que acontecem, inclusive a reforma do Pereira Passos, que vai ser feito no Rio de Janeiro, né? Na época, em 1902, na época do Rodrigues Alves. Muito bem, então, o que vai ser feito? O Haussmann destrói aquela parte da Ilha da Cité, que é o centro da cidade, ele põe tudo no chão, né? Ele diz que a cidade tem que ser modernizada, então ele acaba com aquelas vielas, aqueles becos, tira toda aquela população que vivia em pequenas casas amontoados, abre grandes avenidas, além da questão, né, política de ter que liberar a cidade. A gente vai ter outros problemas. Por exemplo, a questão da higienização, né? Paris era uma cidade muito suja, o sistema de esgoto era muito precário, e ele vai também aproveitar para fazer esse tratamento, né, de esgoto, vai resolver o problema da iluminação, vai abrir dois grandes boulevards para que as pessoas possam caminhar melhor e se divertir em Paris, e vai construir fora desse eixo principal da cidade bairros para aquela população mais carente que foi deslocada nessa reforma. Então, na aula de hoje a gente vai ver essas duas questões. A reforma de Paris, é lógico que ele vai usar toda a tecnologia moderna, vai transformar Paris na cidade de luz, numa cidade de grandes avenidas, que vai inclusive deslumbrar, né, os artistas. Haja visto as pinturas, né, do Pissarro, do Monet, que falam dessa nova cidade, né, os boulevards, as galerias, que é a cidade moderna do Haussmann. Então, depois tem um texto em doc. Além disso, coloquei para vocês 2 PowerPoint que falam sobre as imagens, né, de como acontece a reforma de Paris e como são os prédios que serão criados em Chicago. A gente vai ver isso também. E depois tem um pequeno exercício, né? Então, essa é a introdução. Qualquer coisa é só vocês acessarem o Fale com o Professor e eu estou à disposição de vocês. Beijinhos, espero que até breve.